programa Conversa de Domingo está de volta com o jornalista e escritor Ricardo Pieretti Câmara. Ricardo, 4 anos, escutou 160 pessoas, os mais diferentes... 10 pessoas, 160. 10 pessoas, perdão, 160 histórias, Isso. As mais diferentes histórias. E eu te pergunto uma coisa, por que prevalece a figura dos contadores homens? É um território basicamente masculino? É masculino. O caos pantaneiro é dentro do universo masculino. Eu vinha te falando que a mitologia é masculina e as histórias também estão dentro do universo masculino. Né? As mulheres têm um outro tipo de narrativa. Nesse período, enquanto a gente estava na roda escutando os homens, a gente via também que as mulheres estavam à parte contando suas histórias da sua maneira. Né? Inclusive, é um trabalho para o futuro estudar essas narrativas orais contadas a partir do ângulo das mulheres. Né? Mas o caos pantaneiro, conforme nós estudamos, está dentro do universo masculino. No Pantanal, você já chegou a ouvir um caos de OVNI, alguma coisa de extraterrestre? Tem história de, o pessoal já de viu, OVNI, já teve gente que já embarcou e foi embora. Que ficou, tem o seu Chumbo, o contador lá de Rio Verde, que mora agora em Rio Verde, ele contou histórias, sim, de que um dia ele chegou e na plantação estava um grande círculo e depois, a partir daí, ele viu uma luz misteriosa e chegou perto dessa luz, viu algumas criaturas extraterrestres. Tem história de OVNIs também. É interessante isso, né? O momento para fazer esse trabalho, essa tipologia, a gente escolheu, é possível fazer uma tipologia, porque é um momento que no Pantanal se reúne 2 tipos de oralidade, que o teórico Walter Ong chama de oralidade primária e secundária. A primeira é a oralidade que é vinda antes da escrita, pessoas que não tiveram contato com a escrita. Então a lógica é uma. E a outra é a oralidade já contemporânea, que é por rádio, TV, internet e tudo isso. Então essas informações chegam por esses veículos e acabam sendo transformadas em causos também. Não tem problema de ser assuntos atuais para se colocar num causo. E esses causos hoje, você acha que estão em extinção, os contadores de causos ou não? Como é que... Eu acredito que não. Ele sempre vai passar por transformações, né? Mas as pessoas têm essa necessidade de expressar o seu cotidiano através de histórias. E nós encontramos crianças de 10 anos que eram excelentes contadores de causos, sabe? Que não foram selecionados, porque essas 10 pessoas, esses 10 homens que nós colocamos no trabalho foram selecionados, mas daí foi um garimpo. O que você levou em consideração para selecionar esses 10 contos? Essa relação que tinha com o Pantanal, pessoas que estavam em um momento de trânsito, ou seja, que saíram do Pantanal por algum motivo, mas que tinha uma história e que tinha uma convivência forte no Pantanal. Então essa era a principal. A gente não queria chegar lá no miolo do Pantanal, até porque eram dificuldades e tudo isso, e ouvia aquele pantaneiro lá do centro. A gente queria ouvir esses que trouxeram, porque esse já faz uma leitura das histórias pantaneiras. E esse trabalho seu, essa sua tese aí, deu tão certo que agora você já está sendo requisitado para fazer também um trabalho com conto para crianças? Já, eu estou transformando alguns causos desses, né, agora transcrevendo na linguagem culta, porque para o trabalho de tese a gente fez mesmo uma tradução do oral para a escrita e guardando todas as marcas da oralidade. Né, além, é claro, dos anexos orais, o DVD, gravações, esse próprio filme que depois tomou vida própria. Né, então agora nós estamos transformando essas histórias em contos para servir de material paradidático e escolas e tudo isso. Tá. Ricardo, eu vou interromper um pouquinho a nossa entrevista, que eu queria que você acompanhasse um depoimento. Ótimo. E depois a gente volta a conversar mais sobre esses causos. Eu conheço o Ricardo faz um tempo, através do primo dele, o Fernando, que nós somos amigos e estudamos, então eu tenho uma convivência com o Ricardo. E ele ficou sabendo que eu tinha feito umas fotos com o Manuel de Barros, uma entrevista, e ele fazia jornalismo, né, na Universidade Federal, e ele pediu para que eu levasse ele junto no dia da entrega das fotos, porque ele queria convidar o Manuel de Barros para fazer uma entrevista coletiva no curso de jornalismo.
E aí eu levei, naquela época, foi em 1997, eu tinha uma certa convivência com o Manuel, porque eu já tinha feito algumas entrevistas, já tinha ido lá, de vez em quando eu ia conversar com ele, porque ele gosta de um papo, passar as tardes assim, batendo papo. Então foi tranquilo, eu levei o Ricardo, eu apresentei, e hoje o engraçado é que o Ricardo é muito próximo do Manuel de Barros, eu sou totalmente, faz muito tempo que eu não vejo. E isso teve desdobramento, porque o Ricardo foi para a Espanha, né, e acabou fazendo um livro, né, traduzindo, né, para o catalão, um livro do Manuel de Barros, e eu fiz as fotos que aparecem no livro. Eu tive algumas experiências com ele, uma experiência foi no festival que ele faz em Viema, né? O Ricardo tem uma militância cultural e um cuidado e uma preocupação de levar a cultura para aquela cidadezinha de Viema, que é uma coisa impressionante. Lá, eu fiquei impressionada quando eu participei do Festival de Verão de Viema, que foi em 2008, da qualidade do projeto, né? Da qualidade das pessoas que ele levou para Viema. E ele tem assim, o dom de convergir, o dom de fazer com que as pessoas entrem de cabeça no projeto dele, sabe? Isso é uma coisa muito interessante, porque ele faz com amor, ele faz com encantamento e ele faz com poesia. Então, ele é uma pessoa muito agradável, é um amigo muito querido meu, e que eu tenho sempre muito prazer em trabalhar com ele. Pronto, está aí uma pessoa, né? Querida. Para resumir esse seu compromisso com a cultura, né? Às vezes eu chamo a Elis de madrinha, porque foi exatamente isso. Ela me levou na casa do Manuel de Barros. Eu absolutamente ignorante sobre essa questão do seu Manuel de público, e eu queria convidá-lo, imagina, para fazer É difícil chegar nele, para fazer, né, uma entrevista coletiva na universidade. Ele falou, pelo amor de Deus, eu me comprometo aqui em te dar uma entrevista por escrito, mas coletiva nada. É difícil, e ele realmente me deu, e foi uma entrevista que saiu em 98 pela revista Cult e que me abriu muitas portas. E eu devo isso a Elis Regina. Legal. Querida. E esse livro aí, você traduziu ele para o catalão? É uma antologia das obras dele? Uma antologia. Isso foi muito interessante, que o Manuel de Barros é muito conhecido internacionalmente, e quando eu estava em Barcelona, algumas pessoas ficaram sabendo que eu tinha feito entrevistas, que eu tinha um contato, uma relação com o seu Manuel, e vieram até mim. E aí fizemos lá um grupo de pessoas todas interessadas em poesia e tudo isso, e traduzimos Manuel de Barros para o catalão, né, e foi uma obra publicada com capa do Miró, assim, claro, Miró não fez, porque morreu faz tempo, mas a Fundação Miró cedeu um quadro dele, porque tem muita afinidade, né, a obra do Manuel de Barros com a do Miró, e depois esse livro foi musicado por um compositor catalão, e foi cantado, Manuel de Barros foi cantado no estádio São Jorge, em Barcelona, por 4.000 crianças. Então é um projeto que nos trouxe muita alegria, né? e que a gente vê o Manuel de Barros tão conhecido em várias partes do mundo e abrindo tantas portas para quem trabalha com ele. Às vezes até muito mais prestigiado também lá fora, né, do que aqui no próprio... Às vezes sim, hoje ele tem um reconhecimento grande no Brasil, mas é impressionante como ele é bem visto. Impressionante não, porque a obra dele é maravilhosa. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, em relação a essa questão, você é um cara comprometido com a cultura, né? Como é que é fazer um festival de verão em Viema? Existe possibilidade cultural nas pequenas cidades? Então, essa é uma questão que nos chama muita atenção. Nós estamos com a Fundação Nelito Câmara desde 2005, né? E eu presido essa fundação desde o início dela. Essa fundação nós criamos depois que meu pai morreu, e meu pai era um deputado Nelito Câmara, e a gente gostaria de continuar com o nome dele, e então fundamos, né, essa instituição. E já no terceiro ano, no segundo ano de fundação, essa fundação é de formação cultural. Então a gente tem lá uma orquestra de cordas, a gente tem uma orquestra de violões, aula de inglês, espanhol, informática, temos 2 grupos de teatro, um infantil e um infanto-juvenil, e trabalhamos, o ano passado nós chegamos a ter 300 adolescentes, né, fazendo nossos cursos. E no final do ano eu via que era importante ter alguns eventos culturais para aquelas pessoas que estavam de férias
e o nosso espaço estava ocioso, né? Então nós começamos com pequeno, juntei alguns amigos, como a Paula Bueno, o Douglas Colombelli, e fizemos o primeiro festival, que tinha a dança contemporânea, tinha o Joel Pizzini, amigo querido também, teve lá uma mostra dos seus filmes, depois ele acabou se tornando nome do nosso cineclube de lá, e o Douglas fez uma exposição de arte muito interessante, e a partir daí a gente tomou gosto, e graças a Deus e aos amigos que todo ano vão no nosso festival, a gente pode ter aí, o ano passado foi um festival de 42 dias, Nossa que a gente fazia sobre o Paraguai contemporâneo, vinha muitos artistas do Paraguai, tudo isso mostrar o que estava acontecendo lá. Já está tendo esse intercâmbio aí com a fronteira, Paraguai, já Bolívia, nós temos, começando a expandir uma esse relação muito legal, veio cineastas do Paraguai, artistas plásticos, bailarinos, Bacana. tudo no nosso festival. E depois nós fizemos outros eventos também com artistas paraguaios. Veio um cineasta, ficou uma semana que a gente faz um festival de cinema, vai acontecer agora em outubro, e todos os curtas são feitos lá em Vinhema mesmo, pelos adolescentes. Ricardo, muito obrigado pela sua participação, meus parabéns por esse trabalho que você faz, e a gente vai ficar sempre esperando mais agora, né? Depois de tudo isso daí, quer dizer, a gente fica na expectativa do que vai vir pela frente. Eu que agradeço e falo para as pessoas que gostam de histórias para estarem atentas, porque sempre a gente tem um bom contador de causa perto da gente, eles só querem que a gente tenha um tempinho para escutar. É só estimular, né? É só estimular e dar atenção. É isso aí. Tá bom, Ricardo, muito obrigado. Eu que agradeço. O programa Conversa de Domingo fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Uma boa noite e até lá.